Olá, minhas queridas e meus queridos, estamos aqui para mais uma aula do pré-vestibular do CEDERJ, dessa vez para falar sobre o Enem e pensando a disciplina de redação. E a gente hoje voltou para falar um pouquinho mais sobre coesão. Não sei se vocês se lembram da última aula sobre coesão que foi comigo mesmo, e dessa vez a gente vai falar sobre ela enquanto competência da prova do Enem. O que isso significa? Isso significa que a gente está falando sobre o critério de correção, que diz respeito diretamente à coesão. É o critério da competência 4, que fala sobre demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Que mecanismos são esses? A gente está falando aqui principalmente da coesão referencial e da sequencial. E se vocês se lembrarem lá de trás, vamos fazer uma coesão lá com a última aula, vocês vão se lembrar que a referencial diz respeito a eu fazer referência a coisas que vieram antes ou depois do meu texto, são a anáfora e a catáfora. E a coesão sequencial, ela diz respeito à produção de sequência dentro do meu texto, ou seja, há uma ordem possível para a construção da minha argumentação. Então vamos passar por que nos interessa mais, que são os principais erros que a gente pode cometer, e depois como a gente pode construir um texto sem esses erros ou acertando esses problemas para garantir que a nossa redação fique bem bacana para a prova do Enem e para os demais vestibulares, mas aqui o nosso foco é no Enem, claro. O primeiro deles é a inadequação coesiva, que significa que eu estou aplicando um coesivo de maneira inadequada e a relação que ele está produzindo não está funcionando como deveria. Vamos dar uma olhada num exemplozinho aqui para entender isso melhor. A grande maioria das pessoas não tem conhecimento de como funcionam os algoritmos e o processo de controle de dados da internet, mas continuam sendo manipuladas cotidianamente. Ora, se a maioria das pessoas não tem conhecimento sobre a internet e estão sendo manipuladas, parece que elas estão sendo manipuladas porque elas não têm conhecimento. Então a relação aqui não é de oposição, certo? A relação aqui é de causa. Nesse caso, caberia a gente substituir esse mais, talvez, por isso. Então, a grande maioria das pessoas não tem conhecimento de como funcionam os algoritmos, por isso, continuam sendo manipuladas. Já no exemplo 2, talvez a gente veja uma relação um pouquinho mais produtiva de adversidade, vejam só. As pessoas estão se conscientizando da importância de não acreditar em tudo que leem nas redes sociais, portanto, ainda são facilmente manipuladas. Quer dizer, novamente eu tenho aqui uma inadequação semântica, porque se as pessoas estão se conscientizando a respeito de como funcionam as redes sociais e elas estão sendo manipuladas, algo está errado. Tem uma oposição aí, certo? Então eu não posso concluir que elas estão sendo facilmente manipuladas da frase elas estão se conscientizando. Se tem uma discrepância aí, a gente marca isso geralmente como uma relação de adversidade, ou seja, de oposição. Então as pessoas estão se conscientizando da importância de não acreditar em tudo que leem nas redes sociais, no entanto, ainda são facilmente manipuladas. Com isso, eu crio uma relação semântica um pouquinho mais coerente em relação àquilo a que me propunha. Por isso, tenho muito cuidado para não produzir nenhum tipo de inadequação coesiva, fazendo uso de alguma conjunção que na verdade está bastante estranha, inadequada, que não está fazendo sentido ali, que não está conectando as partes da maneira que deveria. O nosso segundo exemplo de erro diz respeito aos textos em monobloco. Os textos em monobloco são aqueles que a gente escreve como um único texto, sem nenhuma separação entre as partes dele. Vejam só, nesse exemplo aqui fica evidente que não tem parágrafo, a não ser o primeiro e único desse texto. Esse é o texto em monobloco, e quem escreve textos assim não pode passar do nível 2, ou seja, não tira mais do que 80 pontos nessa competência, então jamais façam isso. Por último, são as repetições, que são as palavras idênticas ou os recursos coesivos idênticos também, num espaço de tempo muito curto. Não é que não pode repetir, é que não pode repetir o tempo todo e em espaços curtos. Nesse textinho aqui, por exemplo, reparem como a palavra pessoas, a palavra usuário e a palavra informações se repetem 2 vezes em espaços muito curtos de tempo, e isso não é produtivo para a coesão. Bom, agora que a gente já viu quais são esses erros mais comuns, vamos ver como eles são aplicados no texto. O tema que a gente escolheu aqui é segurança alimentar em questão no Brasil. E vocês vão ver como é que erros de coesão vão produzir uma falta de clareza imensa no texto, e isso vai atrapalhar muito a nossa leitura. É assim que a gente entende a importância desse critério para a produção das nossas redações. Segurança alimentar é utilizado originalmente durante a Primeira Guerra Mundial. Diversos países começaram a se preocupar com as consequências da falta de alimentos. O termo segurança alimentar é considerado estratégico em diversas nações. No Brasil, com pessoas amargando nas filas da fome e uma enorme quantidade de agrotóxicos sendo despejada rotineiramente sobre as plantações, a segurança alimentar não ocorre. Para que possamos entender com mais clareza por que a segurança alimentar passou a ser negligenciada, é preciso analisar com cuidado as principais causas e consequências da falta de alimentos. De cara, 2 coisas chamam a atenção.
Na verdade, 3. A primeira é que o texto está um pouco confuso, não está muito fácil de entender, e isso é pela simples falta de alguns elementos coesivos que me ajudassem a acompanhar o raciocínio. A segunda coisa que chama a atenção é a repetição excessiva do termo segurança alimentar. Na verdade, os coesivos, inclusive, poderiam ter sido usados elementos de coesão referencial para estar fazendo referência e retornando com o meu leitor. Como eu falei para vocês, quando a gente usa a mesma palavra, a gente vai progredindo e vai se perdendo. Ou melhor, a gente vai só progredindo e vai se perdendo. E a última coisa que chama a atenção está marcada com aquela barrinha branca ali, que parece haver alguma falta ali, algum conectivo que não está juntando a primeira com a segunda frase. E em breve a gente vai ver como é que a gente tem que juntar esse tipo de frase. Mas guardem isso, falta conectivo aqui. E por faltar conectivo, eu não entendo muito bem o que está acontecendo nessa parte do texto. Vamos continuar? No desenvolvimento, o autor vai dizer o seguinte: é importante ter em conta que o desmonte de políticas públicas que visavam a garantia da segurança alimentar da população mais pobre, como o Fome Zero, é crucial para deixar o país ruim. Em dados do IBGE, no ano de 2020, o Brasil alcançou o número recorde de mais de 13 milhões de pessoas na faixa da pobreza extrema. Essas pessoas, sem o auxílio de políticas públicas, essas pessoas acabam nas inúmeras filas de pessoas que se formam em torno de programas de caridade espalhados pelo país. Logo de cara, algumas coisas voltam a chamar a atenção. Primeiro, as repetições. Essas pessoas, essas pessoas, essas pessoas. Políticas públicas, políticas públicas. A gente pode facilmente resolver esse problema trocando, por exemplo, políticas públicas por programas sociais, já que é disso que o texto está falando. E aí eu produzo variedade. Percebam, novamente, como a falta de variedade é um problema muito sério no texto. Sem variabilidade no uso das palavras e sem variabilidade no uso dos recursos coesivos, que aqui são repetidos como essas, o texto é cansativo e a gente não consegue entender o que ele quer dizer. Além disso, há um outro erro muito importante aqui: a falta de elementos conectivos entre as frases, vezes ali marcado com a barrinha, e entre os parágrafos. No Enem, é bastante recomendável que a gente tenha algum coesivo no início dos parágrafos. Inclusive, isso entra nos critérios de correção. Você não fica no nível 4 de nota ou no nível 5 de nota, ou seja, nas notas 160 e 200, as mais altas, se você não colocar pelo menos um ou dois, respectivamente, elementos coesivos interparágrafos. Então os parágrafos têm que estar conectados, tá? E têm que estar conectados da maneira correta. Notem como aqui embaixo, o próximo parágrafo vai começar a ser conectado da maneira errada. Por isso, a falta de segurança alimentar não está limitada apenas à situação degradante a que estão submetidas as pessoas mais pobres. O problema alimentício do país é a má qualidade dos alimentos. Ora, se o nosso autor estava dizendo pra gente até então que a falta de segurança alimentar do Brasil estava ligada à falta de programas sociais que não davam assistência às pessoas que precisam, como que ele vai me dizer que a falta de segurança alimentar então não está limitada apenas à situação degradante a que são submetidas as pessoas? Como ele conclui isso? Como ele chega a isso? Essa conjunção está completamente inadequada. A informação que ele está me dando é uma informação nova. Caberia aqui talvez um além disso, tá? Para poder determinar que aquela informação é o meu argumento inicial e aqui adiciono um novo argumento. E não por isso. Então tome muito cuidado com esse tipo de inadequação também. Não é só colocar qualquer conjunção entre parágrafos, porque tem que ter uma. É colocar a conjunção adequada. Ou usar o operador argumentativo adequado. Continuando. O problema alimentício é a má qualidade dos alimentos. Os mais de 400 agrotóxicos liberados em 2019 pelo Ministério da Agricultura, que chegou a dar carta branca até para substâncias banidas em outros lugares, como Estados Unidos e Europa. Percebe que sem o coesivo, que deveria ser um coesivo de referência ali ao Ministério da Agricultura, sem ele, essa frase parece estar incompleta, parece que falta alguma coisa. A gente poderia dizer, por exemplo, os mais de 400 agrotóxicos liberados em 2019 pelo Ministério da Agricultura, o mesmo que chegou a dar a carta branca até para substâncias banidas em outros lugares, como Estados Unidos e Europa. Fica claro que essa moderação que está explicando um pouco melhor do que eu disse antes. Sem o coesivo, isso não fica claro. Por fim, reparem, os ricos que têm condições de manter a mesa sempre abastecida não são capazes de ter uma alimentação adequada. Ok, parece uma frase solta. Por quê? Porque falta um conectivo, falta uma junção entre ela e a frase anterior. E sem isso fica um pouco complicado entender para onde esse texto está querendo levar esse raciocínio. E é por isso, por conta da falta de coesão interparágrafo, da falta de conectivos interparágrafo, da falta de conectivo interfrases, da repetição excessiva, que esse texto está com inúmeros problemas de coesão que poderiam ser facilmente resolvidos se a gente atentasse para tais questões. Vamos para a conclusão para fechar. É preciso que seja apresentada, mais uma vez, sem nenhum elemento coesivo entre parágrafos, uma solução urgente para a falta de segurança alimentar no Brasil.
Para isso, o governo federal precisa, por meio de decreto, retomar os programas de combate à fome, minimizando os efeitos mais graves desse problema. Aqui a gente tem um problema sério que eu decidi colocar aqui só para a gente poder não perder isso de vista, porque eu vejo muito nas redações. Quando você vai colocar um gerúndio, e ao invés de uma vírgula, coloca um ponto. Ora, se o gerúndio está continuando o sentido da frase anterior, ele está marcando uma relação de continuidade. O sentido da frase ainda não acabou, portanto não há ponto. Deve vir vírgula, ok? Continuando. Assim, não apenas as enormes filas serão reduzidas, como também o número de pessoas voltarão a acessar o mínimo necessário para a sobrevivência e para a vida produtiva em sociedade. Todavia, é importante que o Ministério da Agricultura revise suas posições a respeito dos agrotóxicos. Aqui mais uma inadequação coesiva daquele fenômeno que falamos antes. Todavia, marca oposição, e aqui não tem oposição. Ele está me dando uma solução e depois uma outra. Ele está me dando duas soluções, ele está adicionando informação. Então, todavia não pode ser usado, a não ser que a gente estivesse aqui falando de frases opostas, mas elas não são. Portanto, a partir de agora, paro aqui a nossa leitura e parto para a gente fazer uma leitura de um texto cujos problemas estão todos ajustados. É o mesmo texto. A gente ajustou os problemas para vocês verem a diferença que a coesão vai fazer nesse texto aqui. E mais uma vez ajustado, o que esse texto vai deixar de ter como problemas é: não vai haver mais nenhuma inadequação coesiva, não vai haver mais nenhuma falta de coesão interparágrafo, ou seja, entre os parágrafos, nenhuma falta de coesão interfrasal, ou seja, entre as frases, e as repetições vão ser eliminadas. Essas 4 coisinhas vão mudar tudo nesse texto. Vamos dar uma olhada. Utilizado originalmente durante a Primeira Guerra Mundial, quando diversos países começaram a se preocupar com as consequências da falta de alimentos, ou seja, marcando uma relação de tempo que determina o que veio antes e o que veio depois, criando sequência para o meu texto, o termo segurança alimentar é considerado estratégico na maior parte do mundo. No Brasil, contudo, já que essa frase está seu ponto anterior, com pessoas amargando nas filas da fome e uma enorme quantidade de agrotóxicos sendo despejada rotineiramente sobre as plantações, isso que eu acabei de falar, não ocorre. Para que possamos entender com mais clareza por que a situação chegou a tal ponto, esse ponto que eu estou citando aqui, é preciso analisar com cuidado as principais causas e consequências desse problema. Percebam a variedade. O isso, o tal e o desse estão remetendo à mesma coisa. Só que são 3 elementos coesivos diferentes. Variedade é fundamental. Em primeiro lugar, é importante ter em conta que o desmonte do programa de sociais que visava a garantia da segurança alimentar da população mais pobre, como o Fome Zero, é crucial para o agravamento dessa situação no país. Em primeiro lugar, e dessa situação da qual estou falando. Em primeiro lugar, é importante, como nós falamos, porque a coesão interparágrafo. Ele está organizando o meu raciocínio para o leitor. Isso porque, como mostram dados recentes do IBGE no ano de 2020, o Brasil atingiu um número recorde de mais de 13 milhões de pessoas na faixa da pobreza extrema. Isso porque, isso que eu acabei de citar, ocorre por causa de uma coisa. Vou começar a explicar a causa. Tais pessoas que eu acabei de citar, sem o auxílio de políticas públicas, acabam desamparadas e sem perspectiva, como se vê nas inúmeras filas que se formam em torno de programas de caridade espalhados pelo país. Além disso, complementando aquele em primeiro lugar, veio uma informação em primeiro lugar e agora, além disso, adiciona uma nova informação. Deve-se ressaltar que a falta de segurança alimentar não está limitada apenas à situação degradante a que são submetidos os mais pobres. Essa situação que eu falei aqui não está apenas a isso. Afinal, explicando um pouco melhor, o problema alimentício do país também está ligado à má qualidade dos alimentos. Ou seja, não está ligado apenas a uma coisa, mas também a outra. Por que usar essa estrutura? Para evitar de colocar o E toda vez que eu quiser adicionar algo. Então, apenas e também. Por que usar essa estrutura? Para criar uma ordem. Primeiro esse, depois aquele. E não só a um, mas também a outro. Eu estou lidando aqui com 2 elementos que se complementam. Produzo coesão sequencial. Prova disso que, do fato de que o problema alimentício do país também está ligado à maior qualidade dos alimentos. Então, provando isso, prova disso, são os mais de 400 agrotóxicos liberados em 2019 pelo Ministério da Agricultura. O mesmo ministério que chegou a dar carta branca até para substâncias banidas em outros lugares, como os Estados Unidos e Europa. Aquela frase estava estranha? Agora funciona. Dessa forma, até os mais ricos, que têm condições de manter a mesa sempre abastecida, não são capazes de ter uma alimentação adequada. 2 argumentos que se complementam, que a gente entende o porquê que eles se complementam e a gente entende completamente o que eles querem dizer. Isso tudo só porque a coesão foi ajustada. Sem ela, estava muito difícil de entender o que essa pessoa queria falar. E isso é claro porque sem conexão, a gente não consegue entender nenhuma parte da comunicação. Então vamos agora para a conclusão, que começa com portanto, ou seja, mais uma vez com coesão interparágrafos, com um elemento coesivo interparágrafos.
Portanto, se o Brasil quer fazer como os países da Primeira Guerra e vencer a batalha contra a segurança alimentar, é preciso que soluções urgentes sejam apresentadas. Queria uma pausa rápida para a gente falar sobre um elemento aqui que não vem de uma estrutura linguística, mas de uma frase. Só que tem tudo a ver com coesão. Aquele princípio da circularidade sobre o qual a gente conversa. Eu cito aqui de novo a Primeira Guerra. O Brasil vence essa batalha contra a falta de segurança alimentar. Por quê? Porque a Primeira Guerra foi citada lá na minha introdução. Então eu trago ela aqui de volta. É uma maneira de fazer referência ao que veio antes do texto e amarrar, aquele amarrada que a gente fala, é através da referência, é através da coesão. Aqui eu não tenho um elemento linguístico, não é a própria definição de coesão, mas o processo é muito semelhante. Mas então vamos continuar. Para isso, para resolver esse problema, o governo federal precisa, por meio de decreto, retomar os programas de combate à fome a fim de minimizar os efeitos mais graves desse problema. Assim, não apenas as enormes filas serão reduzidas, como também inúmeras pessoas voltarão a acessar o mínimo necessário para a sobrevivência e para a vida produtiva em sociedade. Por que eu fiz essa estrutura aqui? Para evitar o uso do E, porque muita gente coloca E, quando quer usar estruturas aditivas entre as frases. E nem sempre a gente precisa usar o E. O não apenas, como também, o tanto, quanto, podem ser recursos úteis para a gente não precisar ficar usando o E para adicionar informação o tempo todo. E aqui um recurso coesivo para a gente não ficar usando o além disso o tempo todo. Adicionalmente, é importante que o Ministério da Agricultura revise suas posições a respeito dos agrotóxicos. Lá na outra redação era todavia, estava estranho. Aí a gente tinha que colocar um aditivo, uma conjunção de adição. Aí a primeira que vem na cabeça de todo mundo, além disso. Só que a gente tem que ter variedade. Então nem sempre a gente... E variedade significa também não usar sempre as mesmas estruturas. Eu tenho coesão sendo produzida aqui e não é nem sequer com uma conjunção, é com um advérbio. Vamos fechar. Talvez assim possamos construir um Brasil mais equilibrado, mais justo e, sem dúvida alguma, melhor para toda a população. Então percebam que o que é importante para a gente aqui é não cometer aqueles 4 errinhos. Repetir demais, a gente tem que variar, variedade é importante, não pode repetir. Não utilizar elementos coesivos entre as frases, não utilizar elementos coesivos entre os parágrafos, ou usar elementos coesivos inadequados. Esses 4 não são nossos amigos, e a gente tem que estar sempre de olho para não cometer esses que são os principais erros ligados à coesão quando vamos fazer alguma redação. Não só para os vestibulares, mas também para toda a nossa vida. Então, relembrando, a coesão textual ela diz respeito à aplicação de mecanismos linguísticos que permitam a conexão semântica entre as partes de um texto. Ou seja, é usar a forma linguística para garantir que o conteúdo seja bem recebido pelo seu leitor. Como vocês viram na aula de hoje, portanto, coesão é fundamental. Não deixem de ficar com a gente, assistam os nossos vídeos no YouTube, participem dos grupos no WhatsApp, no Facebook, façam os simulados, porque eles são extremamente importantes para a gente testar aquilo que não estamos sabendo e para tentar ir ajustando o texto para ficar cada vez melhor. E fiquem muito atentos à coesão e à importância desses mecanismos para os nossos textos, tá legal? A gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Um grande abraço para todo mundo e até mais.